Você quer desenvolver o hábito da leitura, mas não sabe por onde começar? Eu tenho algumas dicas especiais para você. Olá, sejam muito bem-vindos ao Passeio Literário. Eu sou Priscila e hoje é dia de Contextualizando, um quadro onde eu trago para vocês dicas, sugestões, curiosidades e muito mais sobre o mundo da literatura. Hoje vou trazer para vocês uma dica muito especial: 5 livros para quem quer desenvolver o hábito da leitura. Sim, você ouviu certo, a leitura é um hábito. Eu gravei um vídeo falando sobre algumas dicas para você começar a desenvolver este hábito, para você aumentar a sua frequência de leitura. Vou deixar o link aqui nas descrições. Bem, eu separei 5 livros que podem ser bastante estimulantes caso você queira começar a ler. Vamos então a eles. Primeiro, O Pequeno Príncipe, do escritor francês Antoine de Saint-Exupéry. Apesar de ser francês, este livro foi publicado em 1943 nos Estados Unidos, porque o autor, durante a Segunda Guerra Mundial, foi exilado para a América do Norte. Então é lá que ele publica a sua obra. Este livro foi um grande sucesso, já foi traduzido para mais de 220 idiomas e dialetos. Ele fala sobre a amizade, sobre o tempo, sobre a solidão, sobre a vida, sobre a morte. É um livro que algumas pessoas acreditam ser infantil, né? Ser direcionado para crianças, mas não é. É um livro que tem uma riqueza muito grande, uma profundidade também muito grande, traz muitas reflexões. Este livro conta com ilustrações originais do autor e até hoje, né, as edições elas trazem pra gente esse a mais que o autor nos deixou. Em 2015, a obra foi adaptada para o cinema. Realmente é uma adaptação, não é a história literal, é uma adaptação, mas é um filme que vale a pena conhecer também. Dica número 2: O Grande Gatsby, do escritor norte-americano Francis Scott Fitzgerald. A história se passa na década de 1920 nos Estados Unidos e retrata a sociedade de Nova York. Vamos lembrar que após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos teve um grande crescimento. As pessoas enriqueceram muito e esta é a ambientação da história. O livro foi publicado em 1925 e traz uma história recheada de intrigas, paixões, festas, grandes fortunas e tudo aquilo que acontecia em Nova York, especificamente na década de 1920. Este livro, ele teve várias adaptações para o cinema. A última adaptação foi em 2013, cujo personagem principal foi interpretado pelo Leonardo DiCaprio e venceu em 2 categorias do Oscar de 2014, na categoria Direção de Arte e Figurino. Bem, vamos lá então a dica número 3, o livro Antes do Baile Verde, da escritora brasileira Lígia Fagundes Telles. Este é um livro de contos, ele foi publicado em 1970, foi um livro premiado, muito bem recebido pela crítica, pelo público. Acredito que seja também um dos livros mais conhecidos da escritora. E ela traz histórias inusitadas e cotidianas, de um modo muito gostoso de ler e muito elegante também. Se você assistir o vídeo que eu preparei sobre algumas dicas para desenvolver o hábito da leitura, lá eu deixo para vocês a dica de ler mais de um livro ao mesmo tempo.
E ler um livro de contos pode ser de grande ajuda, porque de repente você não está muito animado para dar sequência na história que você estava lendo, você pode pegar um livro de contos que tem uma leitura mais dinâmica. E aí fica também a sugestão da Lígia Fagundes Telles e o seu livro Antes do Baile Verde. Esse título do livro, ele na verdade é título de um dos contos que compõe esse conjunto de histórias, mas tem muitas outras histórias interessantíssimas, engraçadas e, acima de tudo, muito reflexivas também. Dica número 4, A Revolução dos Bichos, do escritor inglês George Orwell. O livro foi publicado em 1945 e ele é satírico, é muito inteligente e foi escrito como uma crítica à ditadura de Stalin. Então, nesta história, os bichos que moram numa determinada fazenda acabam se unindo e eles tomam o poder. Eles assumem o controle da fazenda, colocam o dono da fazenda para fora e aí os líderes começam a tomar as decisões que eles julgam serem mais interessantes a princípio para todos os animais. E aí a história vai se desdobrando, se desenrolando de uma maneira muito saborosa. Algumas pessoas dizem que conseguem ler este livro em um dia. Não sei, depende aí do seu fôlego de leitura, mas se você está começando e querendo desenvolver este hábito, você vai levar um tempo maior para ler, até porque é um livro de tamanho aí razoável, mas é uma leitura que flui muito bem, é uma leitura muito rápida, muito gostosa, e é aquele tipo de livro que você vai parar e você fala, só mais um pouquinho, vou ler só mais um capítulo, só mais um trechinho, e aí a leitura acaba acontecendo de uma maneira bastante rápida. Dica número 5, a última dica de hoje, um conto de Natal, do escritor inglês também, Charles Dickens. Este livro foi escrito num período de tempo muito curto, questão de um mês e meio, foi publicado em 1843. Após a conclusão do livro, o Dickens até acelerou essa escrita porque ele queria que fosse publicado antes do Natal e ele conseguiu. O livro foi publicado no dia 19 de dezembro de 1843 e foi um sucesso imediato. Os exemplares que estavam à venda se esgotaram rapidamente. Este livro, ele deu origem a várias adaptações, como desenhos, filmes, e ele fala, ele nos apresenta o velho Scrooge, que é um velho muito egoísta, ele é muito mesquinho, ele é miserável, e aí, na noite de Natal, ele acaba sendo visitado por alguns fantasmas. Então, tanto a leitura quanto as adaptações que foram feitas, isso fica bastante claro, bastante evidente. É uma leitura muito divertida, muito engraçada, mas que também deixa a sua contribuição para reflexões. E este livro teve um impacto tão grande que ele é considerado uma das bases da criação do que nós conhecemos hoje como espírito natalino. Esse espírito de amor, de convivência familiar e de solidariedade. É uma leitura muito gostosa, é rápida também, não é muito extensa. É uma leitura bastante rápida, muito prazerosa, muito engraçada. É um livro que você vai se divertir muito com essa experiência, com essa leitura. Bem, se você está chegando aqui agora, sejam muito bem-vindos, esse é o Passeio Literário. Eu convido você a se inscrever no canal, a ativar as notificações. Se você já é leitor, deixe aqui nos comentários quais são as suas dicas de leitura para quem quer começar a desenvolver este hábito da leitura. Se você não é leitor e quer começar a ler,
Vai contando pra gente como é que tem sido a sua experiência, se você já leu alguma coisa, como é que foi, se você gostou, se não gostou. Lembrando que para você desenvolver esse hábito é preciso que você encontre livros que tenham a ver com você, livros que você goste. E não é porque um livro é considerado clássico, por exemplo, é um livro famoso ou que virou filme, que vai ser legal para você. Então, veja também esse link que eu tô deixando aqui com algumas dicas para você desenvolver esse hábito da leitura, que eu tenho certeza que pode te ajudar. Tá bem? Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o seu curtir e de convidar os seus amigos para conhecer também esta aventura do passeio literário. E eu volto em breve com mais resenhas e mais contextualizando para vocês. Até lá!